Fala galera, aqui é o Dado, então bem rápido, né? Esse foi um mini workshop, uma apresentação que a gente gravou numa live do dia 10 de agosto de 2024. Foi um sábado, tardezinha ali, o pessoal apareceu, deu para trocar uma ideia enquanto eu estava gravando o vídeo e pensando no tema e tentando formatar ali as ideias de uma forma um pouco mais lógica, né, e concisa. Mesmo assim, precisou de uma edição. Eu comecei hoje, segunda-feira, com frio do caramba, editar às 7, né? Tô acabando quase às 10, 9h51 agora. Então teve um trampo, vamos falar assim, né? Teve um trabalhinho aqui. Se você acha que esse trabalhinho que eu tive, mais a informação que você aprendeu no vídeo, vale alguma coisa, tem um endereço de Pix ali para você mandar algum tipo de recompensa financeira, tá? Não é necessário, não é obrigado, mas eu aceito com certeza. Outra coisa, se gostou do vídeo, se acha que quer assistir ele mais vezes ou daqui a 1 ano, 2 anos, procura como baixar vídeos no YouTube, que é muito mais seguro, né? Porque a gente nunca sabe quando isso pode sumir dessa plataforma que às vezes dá umas mancadas aí, tá? Então faça isso, né? Procura ali como baixar e, por enquanto, é isso aí. E o assunto é atalhos de teclado, que pode parecer uma coisa super trivial, né? Não tem muito segredo, apertar uma tecla para executar uma função, mas acaba tendo algumas nuances que pode ajudar para quem quer melhorar o workflow, deixar um workflow um pouco mais, não necessariamente eficiente, produtivo, mas para ajudar a não quebrar o flow, o estado de concentração, de criatividade ali que você está desenhando e tal. Então, se você sabe dominar a sua ferramenta, você consegue ficar mais tempo dentro desse estado criativo, não fica tanto perdido em apertar botões e tal. Eu sempre comento nas lives que eu acho um pouco estranho quando eu vejo, não necessariamente artistas novos, né? É até o contrário, quando eu vejo artistas mais veteranos trabalhar, pô, finalmente vi a live daquele famoso artista lá e tal. Aí você vê o cara usando a ferramenta digital, né? O cara é super travado, assim, tipo, vai nos menus, aperta botãozinho por botãozinho, nada contra, tá ligado? O que importa é o resultado final. Mas, cara, né, se a gente trabalha com computador, né, arte digital, ter um conhecimento da ferramenta, eu particularmente acho muito interessante. Então eu sempre fui a favor de ler um manual, né, de tipo, fuçar, apertar os botões só para ver o que acontece, né? Talvez seja uma coisa meio de nerd, mas eu gosto, né? E eu acho que, se eu gosto, eu acho que pode ser útil para alguém, né, eu compartilhar esse gosto e talvez você aprenda alguma coisa nova. Então, o workshop vai ser sobre atalhos no Clip Studio Paint e a gente vai começar da seguinte forma, começando, né? O ponto é o seguinte, né? No Clip, uma das funções do Clip Studio Paint, né, um dos benefícios, eu diria, do Clip Studio Paint é que ele é altamente customizável. Quando eu comecei a usar décadas atrás, incrível como eu já posso falar isso, né, mas faz mais de 10 anos quase que eu uso o Clip, uma coisa que chamou muita atenção é que eu poderia configurar teclas de atalho para várias funções, diferente da época ali, o Photoshop, que era muito limitado, tipo a tecla B era sempre para o brush, a borracha só podia ser a tecla E, Ctrl T só servia para transformar, né? Então o Clip permitia você configurar qualquer tecla para quase qualquer função. Isso eu acho que é bacana, porque você já começa a pensar um pouco, né, na sua eficiência. Assim, não é eficiência para ganhar dinheiro, né, e ficar mais rápido e tal, não esquece isso, é eficiência para não sair do estado criativo de flow, né? E também a ergonomia, para você não ficar toda hora mexendo muito a mão, né, na tela de uma forma desnecessária, né? Então, esses pequenos movimentos que você faz para acessar um menu, né? Se você vai somando isso há anos, você começa a ver um resultado, né, no seu corpo. Então, saber minimizar isso é importante. Então, quando se trata de ergonomia, né, e atalhos de teclado ao mesmo tempo, uma coisa que eu já sugiro, né, se você for pesquisar em como melhorar isso no seu workflow diário de desenho, é pensar na sua mão dominante como o lugar onde você vai colocar os atalhos que você mais usa. Aliás, deixa eu só voltar um ponto. Esse é um mindset que você deve ter quando você for pensar em atalhos, né? O que você mais faz? Né? O que você mais faz quando está desenhando? Cria layer, né? Troca de borracha pro lápis, transforma, né? Gira a tela, né? Essas funções você tem que saber mais ou menos, né? Faz uma lista, talvez, anota ali o que você costuma fazer mais,
Porque são essas funções que geralmente você vai dedicar, né, para sua mão dominante. Né? Essa minha mão dominante é a mão esquerda. Então essa é a mão onde eu vou colocar os atalhos que eu mais uso, né? Vou evitar, e claro, né? Porque a outra mão é a mão onde eu estou segurando a caneta para desenho. Então eu vou evitar criar atalhos onde eu tenha que fazer isso aqui. A mão vai de um lado para o outro e atrapalha a posição. Na verdade, né, isso aqui pode estar aqui às vezes. Né? Mas o que eu quero falar é que evite colocar atalhos que você mais usa, né, desse lado do teclado, para você não ficar tipo se entortando toda hora. Né? É a ideia toda de quem joga, né, profissionalmente, né, ou casualmente, um jogo FPS, por exemplo, sempre tem ali, né, o WASD como andar, ou a barra de espaço pular, o Ctrl ali atirar, né? É por isso que a galera usa esse lado do teclado e não muitas setinhas ou outros botões ali do lado do teclado numérico, por exemplo, tá? Então, beleza. Então, como acessar, né, os menus de atalho no Clip Studio Paint? Tem alguns diferentes, mas o principal, você vai lá em File, Shortcut Settings, né? E aí você vai ter todas as opções que existem no Clip que você pode associar com uma tecla de atalho, né? Aqui tem as categorias que você vai selecionar e beleza, né? Então tem que dar uma fuçada para você tentar descobrir. Menu de comando, geralmente são todas as opções aqui. Pop-up e palettes são aqueles pop-ups, né? Janelinhas que aparecem do nada, né? Quando você aperta a tecla. Options são as opções de uma ferramenta. Tools são as ferramentas em si e Auto Actions são as macros que você grava no clipe, né? Uma coisa, deixa eu mostrar o que são os pop-up palettes, né? Porque os pop-up palettes é um tipo de coisa bem útil, né? São essas ferramentas aqui, ó, né? Eu aperto, no meu caso, Alt C, né? Aparece a janela, né? Que no caso é a roda de cores. Só que quando eu clico fora, ele some. Né? Então, o pop-up palette são essas ferramentas, são essas janelas que elas aparecem, mas quando você tira, né, o foco do cursor dela, ela some automaticamente. Então é uma forma bem legal de você ter uma interface super limpa, né? Ah, eu quero as cores, aparece aqui, você usa as cores. Você quer o brush, você abriria um outro desse e aparece, né? Ao contrário, né, de colocar uma tecla de atalho para função aqui, para janela específica. Quando você faz isso, a janela aparece, né, quando você aperta a tecla de atalho, mas ela não some, ela fica aqui para sempre, tá? É um toggle, né? Quando você clica uma vez, ela some, ela aparece, quando você clica outra, ela some. Os pop-up palettes não são toggle, né? Ele aparece, você usa e ele some sozinho, tá? Eu tô anotando aqui, eu tinha anotado aqui, né? Que são o que eu chamo de stick keys, mas eu acho que não é esse a terminologia no Clip Studio Paint, mas essa é uma função que eu uso bastante e que basicamente me fez gostar mais do clipe em relação ao Photoshop, por exemplo, que é isso aqui, né? Eu tô com o brush selecionado, né? Aí eu tô desenhando. Aí eu quero usar a borracha, eu aperto a tecla E. Só que se eu apertar a tecla E, eu mudo para borracha, mas aí para voltar para o brush eu tenho que apertar a tecla F de novo, que é a tecla de atalho para o meu brush. São teclas de atalhos que você segura, né? Enquanto você está segurando ela troca para o atalho. Quando você solta, ela volta, né, para a ferramenta anterior. Na prática, então funciona assim. Você está desenhando, né? Quero a borracha, você segura o E, apaga, solta o E, ele automaticamente já volta para a borracha. Então, várias teclas de atalho no Clip Studio Paint podem ser stick keys, né? Beleza? Então, essa parte de teclas, né? Teclas que abrem o menu de layer, né? Abrem um menu, que criam um layer, desculpa, ou que trocam um brush, ou que executam uma função, é muito fácil, é só vir aqui em File, Shortcut Settings, né? E procurar a função. Não todas as funções dá para colocar uma tecla de atalho, né? Mas a maioria dá. Para trocar o tamanho do brush, eu não uso aquele padrão que é esse negócio e esse negócio, né? Eu uso a tecla 1 e 2, porque, tá muito aqui já na cara do gol, ó, né? Eu aperto 1, aperto 2 e já sobe o tamanho do brush, já diminui o tamanho do brush automaticamente. E eu nem gosto muito desse aqui, que é a tecla Ctrl e Alt, porque eu meio que perco assim a noção de que tamanho eu estou usando, né? Então com a tecla 1 e 2 fica mais fácil de eu falar, pô, agora eu quero algum pouco menor, né? Eu aperto a tecla 1 duas vezes.
eu quero maior, eu só aperto a tecla 2 uma vez, sabe? Fica mais fácil. Porém, tem um porém, né? Para funcionar esse lance do brush, né? Se você notar aqui, ó, quando eu aperto a tecla 1, ele está em 10, 11, 16, 20, 33, né? Tá vendo que ele não está subindo em incrementos de 1. Tem uma proporção diferente acontecendo. Então, a minha tecla de atalho para alterar o brush, na verdade, né, é essa aqui, ó. Então eu sei que apertando a tecla 1 está em Brush Size Select Smaller Preset. Então o que eu estava querendo dizer, né? O Brush Size fica dentro de Options. A minha tecla 1 e 2, ela não troca o brushes, desculpa, ela não troca o... Aí, talvez tenha que rolar uma edição. Aqui, a minha tecla 1 e 2, ela não troca essa opção aqui chamada Tool Property Brush Size, né? Reduce Brush Size, Increase Brush Size. Por quê? Essa aqui ela vai de 1 em 1, né? Tamanho 11, 12, 13, 14, 15. Aí fica muito lento, você tem que apertar várias vezes para subir ou diminuir o tamanho do brush. A minha tecla 1 e 2, ela troca outra coisa, né? Que a gente viu ali, qual que é o nome? Vamos ver aqui, vamos tentar achar, ó. É o Brush Size Palette, Select Smaller Preset e Select Larger Preset, né? Então, seleciona um preset maior ou menor, que é esse painelzinho aqui que está muqueado na minha interface, que é o painel Brush Size, Window Brush Size, né? Esse painel é aquele esqueminha ali que você coloca um valor de brush, aí você fala, beleza, eu gosto desse tamanho, você vem aqui, né, e coloca add current size to preset. Meio que você grava pré-definições para o tamanho do brush. Então, modifier keys, né? Esse é o nome correto. File, modifier keys. Modifiers são os modificadores. São as teclas, algumas teclas extras que você usa em conjunto com as outras teclas, né? No caso, as teclas extras aqui são o Ctrl, o Shift, o Alt, a barra de espaço, os botões da caneta e, se você está usando o tablet, né, são os toques também que podem ser modificadores, né? Mas que raios é isso? Você vem aqui, né? Vai em File, Modifier Key Settings, e aí vai ter esse menu. Ele é um pouco meio bagunçado, talvez, mas olha só como que não é, né? Mais importante é isso aqui, cara, ó. General Settings e Tool Specific Settings, né? Quando você configura os modifiers, que são esses aqui, né, dentro de General, é meio que você coloca ali numa categoria coringa, que vai servir para tudo, né, para todos os outros, né? Quando você coloca em Tool Specific, é meio que você, quando configura para uma ferramenta específica, que no caso aqui eu estou configurando só para essa ferramenta que eu estou usando agora, que é o Ink Cartoon, né, que é o meu brush de arte final, tá? Esse é um ponto. Então, general é quando você fala, pô, eu quero que sempre o meu Ctrl Alt, no caso, Ctrl Alt, acho que é o padrão, né? Acho que é assim que é padrão no clipe, né? Eu quero que em todas as ferramentas, o meu Ctrl, né? Marquei o Ctrl aqui e marquei o Alt, quero que ele sempre seja o trocar o tamanho do brush, então você configura ele em General Settings, porém, aí que tá o pulo do gato. Lá na sua, né, opção, né, o Ctrl Alt, ó, tô na ferramenta agora, configurei ele aqui, ó. Ctrl Alt, em general, ele vai ser o Brush Size, né, Change Brush Size. Porém, na ferramenta, você tem que dar uma verificada, né, que o seu Ctrl e Alt está associado com Common, né, porque o Common significa puxa o que está definido aqui na categoria Coringa, que é general. Eu, né, uso para várias coisas, eu não consigo nem lembrar assim, tipo, quantos eu já configurei até hoje, né? Seria leviano tentar fazer isso, ia demorar pra caramba. Mas duas que eu posso mostrar rapidinho, que eu acho que é as mais legais, né? É essa aqui, ó, né? Por exemplo, ó, eu vou pegar. Imagina que eu estou fazendo a arte final, o flat do desenho, né? Preenchendo as cores base ou as máscaras. Quando eu faço o preenchimento, por mais que o clipe tenha vários macetinhos de preencher, eu gosto de fazer preenchimento dessa forma aqui, ó. Né? Vou imaginar que eu estou fazendo certinho ali, né? No shape. Eu faço isso aqui.
Por que eu gosto de fazer desse jeito? Fica mais orgânico, né? Porque eu tô meio que desenhando. 2, é o tempo que eu tomo ali para fazer algumas decisões, né? Qual cor eu vou usar lá na frente? Será que esse shape tá legal? Será que a silhueta que eu tô desenhando tá legal? Tipo, por mais que tenha, então, ferramentas rápidas no clipe, às vezes eu prefiro optar por algumas que reduzem, porque é o tempo que eu uso para pensar, né? Então, ó, o esquema é esse. Faço um shape, fecho ele e preencho. A galera na live às vezes pergunta, o que tá acontecendo? Por que tá preenchendo tão rápido? Que ferramenta é essa que você usa? É porque é um conjunto de atalhos, né? A primeira ideia é essa, você faz um shape e preenche. A segunda ideia é, essa ferramenta específica que eu tenho, que eu uso para brush, né, de preenchimento, que ela tem as bordas bem duras, né? Para essa ferramenta específica, eu configurei o modifier key Alt Shift, que vai chamar esse aqui, ó. Eu sempre esqueço se é esse ou esse, mas é o... Como chama isso aqui? O baldinho de tinta, né? Então o baldinho de tinta, né? Eu tô com essa ferramenta. Aliás, acho que serve para todas, não só para aquela, né? Mas eu tô fazendo isso. Alt Shift, chamo o baldinho de tinta, preencho, eu solto o Alt Shift e ele já volta, né, pro meu brush. Imagina, né? Faz isso, vem aqui, procura o raio do coisinho lá, como é que chama? Varinha mágica. Aí vem aqui e procura o baldinho de tinta e vem aqui e fala, ai, ficou zoado. Aí você volta, dá uns Ctrl Z e tenta configurar a ferramenta. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Já configura, né, um baldinho de tinta, primeiro que já tenha uma função chamada Area Scaling, né? Ou Scaling, não sei como é que pronuncia, mas que já vai aumentar automaticamente. E aí você já usa o Modifier Key para chamar essa ferramenta com essa configuração. Então resolve muito o problema. Então se você quiser clonar essa função, como eu faço, ó, né, vai na ferramenta que você usa para fazer flat, File, Modifier Key Settings, né? Se você quiser só para ela, marca ela aqui em Tool Specific Settings, escolhe o modificador que você quer. No meu caso, Alt e Shift. Por quê? Porque, sei lá, eu já associei, né, essas duas, meio que já ficou gravado na memória, né? Alt Shift, tá vendo? Ó, o meu Alt Shift tá o quê? Tá como Common, quer dizer que eu defini já ele aqui na categoria Coringa. Alt Shift tá configurado para trocar a ferramenta temporariamente. Qual ferramenta? Refer Other Layers, né? Refer Other Layers é a ferramenta do baldinho de tinta no Clip Studio Paint, tá? Outra coisa que eu estou usando também como modificador, né? A ferramenta de modificador é o Shift somente, né? Por padrão, o Shift no Clip Studio Paint ele faz aquela linha reta, mas isso eu nem uso tanto, a linha reta no clipe assim. Então, para usar a tecla Shift, eu associei, né, o laço, porque às vezes eu estou desenhando, aí eu pego aqui e faço uma transformação rápida de uma seleção, né? Então eu estou desenhando, seguro o Shift, crio, né, uma seleção, Ctrl T e faço uma transformação. Então vamos imaginar que você aderiu a teclas de atalho, já entrou dentro do seu workflow ali, né, atalho para um monte de coisa. Para fazer um backup, né, volta e meia fazer um backup da tecla de atalho, faz o seguinte, né, eu acabei descobrindo agora também, Window, Workspace, Register Workspace, e está escrito aqui, ó, quando você grava um workspace, né, uma área de trabalho, ele vai gravar essas informações, a posição das paletas, né, desses menus, os atalhos, né, os Command Bar Layouts, que são o atalho de Command Bar, que no meu caso está escondido aqui, e as preferências de unidades, de métrica, né? Se você usa milímetros, centímetros ou pixel, né? Então, por padrão, ele grava tudo isso, né? Então, vou colocar aqui teste, né? E aí, se um dia você quiser recuperar isso, ou quer... Ah, putz, eu troquei uma tecla de atalho, mas eu gostava mais daquela outra versão, né? Window, Workspace, né? Aí você vai importar ele, né? Eu vou trocar porque eu já estou nele agora. Então, eu vou mudar para esse aqui, Workspace dado. E agora eu vou importar, ó, o teste. Jesus, eu tenho que clicar nessa opção aqui, ó, Workspace Import Settings.
Quem usa uma versão antes do 3 não tem essa opção. Quando você clica no nome da workspace, vai aparecer esse menu aqui automaticamente. Da versão 3 para frente, eles colocaram isso para você não ter esse menu todo momento, tá? Então, ó, quando você importa, então, né, ou carrega uma nova área de trabalho, vai aparecer esse menu onde você pode escolher, né? Shortcut Settings, Command Bar Layout ou Preferências. Então, nesse caso, só se certifique-se que você está marcando Shortcut Settings. Não é muito tecla de atalho, mas acaba sendo, né, formas de você resolver um problema mais rápido, né, um atalho para resolver um problema. Nesse caso, são as Auto Actions. Recomendo fuçar, né? Deve ter um monte de vídeo, eu já devo ter feito alguns vídeos sobre o assunto lá no site da Celsius mesmo, no canal da Celsius, né, do Clip Studio Paint oficial. Você pode procurar começar por lá se quiser, mas Auto Action é essencial também quando se trata de atalhos, porque você pode encurtar ali, né, em uma apertada de botão ou uma pressionada numa tecla do seu teclado, um monte de passos, né? Por exemplo, algumas que eu vou mostrar que eu uso aqui ultimamente, né, porque isso aqui vai trocando igual camiseta, né, mas algumas você gosta mais que as outras, né? Por exemplo, eu tenho essa que eu tô desenhando, isso aqui não está associado com nenhuma tecla de atalho específico, por mais que eu poderia fazer, eu não acho necessário, porque são aquelas coisas assim, tipo, eu uso bastante, mas não tanto. São coisas como, eu estou desenhando, eu falo, putz, eu quero desenhar de vermelho, eu quero desenhar de azul, né? O que isso aqui está fazendo? É uma auto action que está trocando a propriedade Layer Property aqui, manja aquele botãozinho aqui, né? Eu gravei uma auto action que eu seleciono e ela já troca, né, para uma cor específica. Não está trocando a cor dos pixels necessariamente, né, e nem requer que eu troque a cor, né, eu não quero tipo ter que selecionar o azul para desenhar um azul, selecionar o vermelho para desenhar, não quero isso, né, eu quero só com o botão aqui, não, agora eu quero azul, agora eu quero vermelho, agora eu quero voltar para o preto, né, quando volta para o preto ele desliga essa função. Eu também tenho várias auto actions, né, fazendo meio que uma autopromoção. Se você procurar ali no Coffee, né, da Dotronic, Coffee, eu tenho um pack de auto action ali de 2022. Vou ter que dar uma renovada nele, mas que tem bastante função, bastante truque assim, né, se você quiser procurar. Outra que eu tenho é essa aqui, ó. Às vezes eu estou desenhando, faço um desenho, né? Aí eu falo, pô, eu não sei se eu quero esse desenho desse tamanho, né? Eu não sei qual que vai ser o tamanho dele. Eu automaticamente converto ele aqui para Image Material, né? E ele meio que vira um vetor. Porque eu posso falar, eu quero ele assim. Vamos melhorar o exemplo? Estou desenhando, quero colocar um logotipo. Ao invés de desenhar um logotipo na perspectiva, que meio que vai, né, neutralizar e usar para outras coisas, eu geralmente faço assim, ó. Eu desenho, né, desenho o design, né? Faço o design do logotipo ali, posso simular, sei lá, um pincel, anarquia, yeah. Então você faz isso, né? Só que aí você não vai, tipo, transformar ele, né? E tentar encaixar aqui, porque aí você perdeu a resolução. Então o que eu faço, né? Converto ele para Image Material, ele fica tipo um vetor, né? Que eu posso jogar aqui e tal, fazer uma distorção, né? Não dá para usar o Ctrl Shift T, infelizmente, né? Ctrl Shift T seria aquele Mesh Transform, mas pelo menos, né? Não, pô, né? Não gostei dele aqui, eu dou um reset nele, ele volta, né? Mas são vários passos, né? Se você não fazer por um atalho, isso que eu sempre digo do interessante de conhecer teclas de atalho. Você teria que vir aqui na categoria de Layer, colocar em Convert Layer, selecionar aqui Image Material, colocar um nome, dar um OK, né? E aí sim, pelo amor de Deus, né? Grava uma auto action, né? E usa uma tecla de atalho para fazer isso quando você aperta um botão, ou coloca aqui nesse menu de Quick Access, né? Window, Quick Access. Eu uso bastante, eu fiz esqueminha ali para jogar ele no cantinho da interface, né? E várias coisas que eu uso direto, tá tudo aqui. Eu vou regravar essa parte que mesmo eu tendo feito 2 vezes na live, ficou ainda confuso, tá? Então a treta toda é, quando você tem essa necessidade ou mania de ficar trocando de brush,
as teclas de atalho que você associa a eles podem se perder, né? Quando você apaga o brush ou, né, baixa uma versão nova e tal. Então, por exemplo, né, eu tenho a tecla F para o brush, para esse brush de sketch aqui. Se eu trocar ele, né, a tecla F já não vai funcionar mais. Então, o que eu aderi, né? O que eu fiz? Ao invés de organizar, né, os brushes todos, geralmente, quando a gente coloca os brushes, a gente coloca tudo dentro de uma subtool, né, dentro de uma categoria única, e joga tudo, né, como se fosse isso aqui, ó, né? Eu tenho todos os meus brushes dentro de uma longa lista. Brush de sketch, junto com brush de ink, etc e tal, né? No meu caso, eu separei, né, eles por categoria. Você está vendo aqui, ó, P, C, F, I, A, Q, né? Então eu separei cada tipo de brush por categoria. Cada categoria tem o nome da minha tecla de atalho, né? Então a categoria P seriam os brushes de pixel art. C seriam os brushes de fazer preenchimento. A de airbrush, Q de borracha e etc e tal, né? E F de sketches, não sei porquê. Mas a ideia toda é que toda vez que eu apertar a letra F, ele vai chamar um desses brushes aqui. Toda vez que eu apertar a letra C, ele vai chamar um desses brushes aqui. Não necessariamente um brush específico. O truque todo tá no quê? No clipe, quando você vai aqui em Shortcut Settings, né? Você vai aqui em Tools, aqui está a minha categoria. Deixa eu só colapsar todos os itens para ficar mais fácil de ver. Pronto, né? Então, ó, no clipe você pode colocar uma tecla de atalho para categoria. Tá vendo que aqui está o nome, né, da categoria e a tecla de atalho P, não para cada brush. Então, quando você coloca para categoria, o behavior do clipe é diferente. Olha aqui, por exemplo. Então, eu estou na categoria C, né? Estou com esse brush de cover, de preenchimento. Se eu apertar o F, ele vai para o brush sketch de, né, fazer rascunho, né? Mas por acaso eu quero baixar um outro brush de sketch, ou troquei o meu brush favorito de sketch, né? Basta que eu selecione ele por último na categoria aqui, certo? Então agora eu volto ali para C, né? Quando eu apertar F de novo, eu já estou em um outro brush de sketch. Deu para pegar? Né? Se lá na C, né, eu não quero mais esse brush de cover, eu quero que toda vez que eu apertar C, chame esse brush agora, né? Basta que eu selecione ele por último. Então eu estou desenhando, se eu apertar C agora, chama esse. Sacou? Então desse jeito fica mais fácil para você organizar brushes, né? Porque você vai categorizar ele pela tecla de atalho e não necessariamente, né, pelo tipo de brush ou por alguma particularidade específica, tá? Então, para finalizar o assunto, né, teclas de atalho e atalhos, etc e tal, eu vou recomendar 3 coisas que não é necessariamente dentro do Clip Studio Paint que pode ajudar, né, o seu workflow ali quando você precisar desse tipo de aceleração, né? A primeira coisa, né, toda tablet, né, geralmente tem uma ferramenta como essa, né, que é tipo um painel de configuração da tablet. E aí tem várias coisas que você pode fuçar, né? Depende do seu hardware, né? Depende da sua tablet, mas na caso da Wacom aqui, né, eu posso colocar teclas de atalho na própria, né, na lateral da tablet, nos botões, etc e tal. E no caso da Wacom especificamente, eu posso até colocar menus que aparecem na tela, né? Se você não sabe, né, isso existe, dá para fuçar aí, né? Tem que ver qual driver que você tem, o que ele permite fazer, mas, né, às vezes tem um botão, né, do lado ali da sua tablet de mesa que você tá com o dedo toda hora, você pode usar ele para criar um layer novo, etc e tal. Uma coisa que eu comentei ali, mas existe uma alternativa para quem não tem uma tablet da Wacom, ou mesmo quem tem uma tablet da Wacom como eu, mas que tem um driver muito antigo e talvez não tenha certas funções. Por exemplo, esses 2 programas, né, Radial Menu e o Auto Hot Pie, consegue fazer esses menuzinhos aqui on screen, né, display, OSD. Então quando você aperta uma tecla, aparece esse menu que é configurável, tal, customizável, com ícones, etc e tal, que você pode colocar, né, atalhos para brushes, atalhos para ferramentas, tal, né, que aí quando você clica, aparece um menuzinho na tela, você escolhe, mais ou menos quando você usa o Blender e tem aqueles menuzinhos lá, tá? Então procura aí, Radial Menu
e o Auto Hot Pie. Os dois fazem a mesma coisa. Uma outra ferramenta que é legal talvez você conhecer é o Auto Hotkey, que é uma linguagem de script que você pode combinar, né, com softwares de desenho, como o Clip Studio Paint. A vantagem é que você consegue acessar coisas que com o Clip não dá. Fazer janela aparecer, brincar com timers, né, com teclas de atalho fazerem mais de uma função. Esse tipo de coisa. Vou deixar por conta aí dos interessados a procurar sobre o que é o Auto Hotkey, mas é tipo a linguagem de programação mais fácil que eu acho para criar pequenos programinhas dentro do Windows, tá? Vou mostrar um que eu uso, né? Uso mesmo. É o que faz isso aqui, ó. Né? Quando eu estou desenhando, às vezes, a pose de um personagem, eu falo, como seria o movimento seguinte da pose? Isso me dá ideias de fazer variações da pose, ou às vezes, né, quando um cliente pede, eu quero que ele tenha uma pose de idle e depois uma pose dele andando. Então imagina que eu tô tipo, né, eu tenho essa pose que esse braço está aqui, e aí eu começo a rabiscar uma outra variação, né, mas eu vou fazendo esse movimento, ó, tecla D, Ctrl Z, D apaga, Ctrl Z, desapaga, apaga, desapaga. Eu fico fazendo isso quando eu estou desenhando, porque é o equivalente a pegar uma folha de papel, manja, quando o animador pega uma folha de papel e vai flipando. Então me parece, né, cria uma sensação ali de que é a mesma coisa. Né? Só que é um pouco maçante, às vezes, você talvez fica Ctrl Z, D, Ctrl Z, D. Né? O Auto Hotkey entra nesses momentos. Eu fiz ali, né, um Frankenstein de código que quando eu aperto F3, ele faz isso sozinho. Né? Ele manda um Ctrl Z, espera um tempo X, que é uma variável, e dá um Ctrl Z. E essa variável controla, né, a aceleração. Posso deixar mais rápido ou mais devagar. Tá? Então, dá para fazer coisas muito mais legais que isso, né? E talvez muito mais úteis, mas eu vou deixar para cada um correr atrás da informação. Para finalizar com uma terceira ferramenta para complementar ali o seu workflow, Stroke It. Deve ter uma coisa mais moderna que esse programa, né? Para outros sistemas operacionais ou mesmo para o Windows. Mas o que ele é? É uma ferramenta de gestos de mouse. Eu vou abrir aqui, ó, a interface dele, né? Mas é um negocinho ali que você pode configurar por programas alguns gestos de mouse. Eu tenho, no caso aqui, eu só tenho um. Aliás, acho que eu estou usando outros, mas nem lembro. Mas é um que usa, né, um gesto para chamar a tecla E e um gesto para chamar a tecla F. Para que raios isso, Dado? Sendo que o teclado tá debaixo da sua mão. Às vezes, cara, você quer tipo, né, soltar o corpo na mesa e desenhar livremente. Pode parecer que não, mas às vezes você quer fazer isso, né? E você precisa fazer isso, né? E aí como que você vai trocar para borracha, né? Você não vai, né, apertar a tecla E. Você vai fazer o seguinte, você faz um gesto assim, ó. Desculpa. Assim. Mas é um caralhas, né? Eu desliguei a ferramenta. Vamos tentar editar, né? Então você faz assim, ó, um gesto para cima, um gesto para baixo, né? Alterna a ferramenta. Então eu estou com lápis, faço um gesto para baixo, borracha. Um gesto para cima, lápis. Um gesto para baixo, borracha. Né? Então é uma forma tipo de criar quase, né, uma forma de chamar ferramentas e atalhos, né? Sem necessariamente usar o teclado ou um botão da tablet, né? Ou um dispositivo que você segura na mão o tempo todo. Com a própria caneta, né, você cria gestos. No meu caso aqui, acho que eu tenho gesto para baixo, chama, né, a borracha, para cima, o lápis, para diagonal, zoom in, e para diagonal, né, nesse sentido, zoom out. Tudo quando eu seguro a tecla, né, o botão do meio da caneta, né, que seria o botãozinho da minha caneta, da minha stylus e tal. Né? Então eu seguro para cima, né, lápis, para baixo, coisa, para aqui zoom out. E acho que se eu fazer isso, ó, né? Se eu segurar e fazer tipo um O, ele reseta. Então pode ser útil quando você quer fazer uma sessão de sketch assim meio descompromissada, com pesão alto, encostado na cadeira mais leve, né? Você ali com, né, sem relar nada, você já faz ali uma forma de desenhar, tá? E eu fecho por aqui, né? Meio longo, né? Bastante coisa.
Vou tentar editar o vídeo um pouquinho só para não ficar tão longo, mas é tudo que eu sei sobre atalhos de teclado no Clip Studio Paint, que de certa forma eu acho que você consegue aplicar em outras ferramentas também. E por enquanto, é isso aí.